O que acontece dentro dos rins? Vamos dar uma olhada nesse universo fascinante. Pois é, o número é alto. 12% da população vai passar por isso em algum momento. E a dor? De onde vem essa agonia toda? Para entender, a gente precisa olhar a anatomia do rim. Ok, começando nosso tour pelo rim. A estrutura dele é incrível, sério. É como se fosse uma fruta, sabe? Tem a parte de fora, o córtex, e a de dentro, a medula. Na medula ficam as pirâmides cheias de túbulos. É ali que o trabalho pesado da filtragem acontece. E bem na pontinha da pirâmide, na papila, é onde a urina começa a pingar. É o início de tudo. Daí, a urina segue por uns canais, tipo um funil, até chegar na pelve renal. Certo. E o sangue? Como ele chega ali para ser filtrado? Vamos seguir essa rota. A artéria renal se ramifica numa rede super complexa. Assim, o sangue chega em todo lugar. E olha que interessante, 90% do sangue vai para o córtex. É lá que a mágica acontece. Beleza? Já entendemos a estrutura. Agora, e quando o sistema dá problema? É tipo quando a urina fica muito concentrada, os minerais que estão ali começam a formar cristais. E o problema é que esses cristais, as pedras, podem entupir o sistema. É como um cano entupido. Esse entupimento causa a tal da cólica renal. É o alarme do corpo gritando que tem algo errado. E não é só um tipo de pedra, não. Elas se formam com minerais diferentes. A maioria esmagadora, 75%, é de oxalato de cálcio, disparado o tipo mais comum. Mas como uma coisinha tão pequena causa uma dor tão grande? Vamos seguir o caminho dela. O problema de verdade começa quando a pedra entra no ureter. É um tubo bem apertadinho. E nesse caminho, existem 3 pontos bem estreitos. São os lugares mais prováveis para a pedra enroscar. Entender tudo isso mostra como os rins são complexos. Fica a pergunta: como proteger melhor esses filtros? Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem por um dos órgãos mais incríveis do corpo humano, o rim. É um convite para a gente mergulhar na anatomia dele e desvendar como essa pequena maravilha funciona, sabe? É como uma estação de purificação que simplesmente não para nunca. Pois é, a gente pode até não pensar nisso, mas essa estação de purificação já existe e ela trabalha sem parar, 24/7. São os nossos rins. E para entender de verdade como essa filtragem constante acontece, o segredo está em conhecer a estrutura deles por dentro. Bom, então, nossa jornada começa agora, olhando bem de perto. A gente vai começar pelas 2 camadas principais que formam o rim. É ali que toda a mágica da filtragem realmente tem o seu ponto de partida. Basicamente, o rim se divide em 2 grandes áreas. Primeiro, o córtex, que é essa parte mais de fora. E depois, a medula, que é a parte de dentro. Uma coisa legal da medula é que ela tem umas estruturas que parecem umas pirâmides, sabe? Fica fácil de identificar. E dentro dessas camadas, a gente encontra os verdadeiros motores da filtração, os néfrons. Existem 2 tipos deles. A grande diferença entre eles é onde eles ficam e o quão fundo eles vão na medula. Os que vão mais fundo, os chamados justamedulares, são super importantes para concentrar a urina. É graças a eles que o corpo consegue economizar água. Tá, mas como é que o sangue chega nesses milhões de pequenos filtros? Bom, ele viaja por uma rede super complexa de artérias, como se fossem estradas. Vamos seguir esse caminho agora para entender melhor. Imagina assim, a artéria renal é como uma grande rodovia. Dela saem umas estradas menores que vão se ramificando mais e mais. O sangue passa por entre as pirâmides, faz uma curva por cima delas e sobe em direção ao córtex, até finalmente chegar nas arteríolas aferentes, que são minúsculas. É esse caminho todo que garante que o sangue seja entregue no lugar exato onde precisa ser filtrado, nos néfrons. E olha que dado impressionante sobre esse fluxo. Cerca de 90% de todo o sangue que entra no rim vai direto para o córtex. Isso mostra pra gente que essa camada externa é uma verdadeira usina, sabe? É ali que a maior parte do trabalho pesado de filtração acontece. Ok, depois que o sangue foi filtrado, o que acontece? A urina que foi formada precisa ser coletada e levada para fora. E para isso, o rim tem um sistema de encanamento interno, que é, extremamente eficiente. A jornada da urina começa lá nas pirâmides. Dali, ela vai gotejando para os cálices menores. Esses cálices menores se juntam para formar os cálices maiores, que por sua vez despejam tudo na pelve renal, que é tipo o grande funil do rim.
De lá, a urina segue pelo ureter e pronto, completou o percurso para fora do órgão. Agora que a gente já entendeu como a anatomia desse sistema é perfeita, vamos ver o que acontece quando alguma coisa dá errado. A gente vai falar de um problema bem comum e bem doloroso, os cálculos renais, que o pessoal da área da saúde chama de nefrolitíase. E esse problema, olha, é bem mais comum do que se imagina. Estima-se que cerca de 12% da população vai ter um cálculo renal em algum momento da vida. Isso é mais de 1 em cada 10 pessoas. É bastante gente passando por essa experiência nada agradável. E uma coisa curiosa é que os dados mostram que os cálculos renais não afetam todo mundo igual. Os homens, por exemplo, têm de 2 a 3 vezes mais chances de desenvolver. E a incidência também varia bastante entre diferentes grupos populacionais. Mas afinal, do que são feitas essas pedras? A grande maioria, tipo 75%, é formada por uma substância chamada oxalato de cálcio. Os outros tipos são bem menos comuns. E é aqui que todo aquele nosso papo sobre anatomia se torna fundamental. A dor de um cálculo renal acontece quando ele fica preso, entalado, e a própria estrutura do sistema urinário cria uns pontos de afunilamento, uns gargalos naturais, onde isso tem mais chance de acontecer. E aqui estão eles. Conhecer a anatomia nos ajuda a prever os 3 lugares mais prováveis onde uma pedra pode obstruir o caminho. Bem na saída do rim, depois onde o ureter cruza com os grandes vasos da pelve e, por último, lá na entrada da bexiga. Entender essa jornada complexa dentro do rim, desde a filtragem até a saída da urina, mostra pra gente o quanto esse órgão é vital e, ao mesmo tempo, delicado. E isso nos deixa com uma pergunta muito importante, né? Sabendo de tudo isso, o que a gente pode fazer para proteger melhor essa fantástica estação de purificação que trabalha sem descanso por nós?